Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos e em Teu nome pedimos a Tua permissão para iniciarmos o trabalho dessa noite. Que o Teu amor envolva a todos nós, para que possamos estar atentos e receptivos aos ensinamentos desta noite. Pedimos, Mestre, que envolva o nosso palestrantes com fluidos de amor, sabedoria e paz, para que possa nos transmitir palavras e os esclarecimentos que nos ajudarão na sintonia com os bons amigos espirituais. E com a Tua permissão e proteção, Mestre Jesus, é que damos início aos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar o nosso palestrante, Fernando, que vai nos fornecer palavras de compreensão sobre o tema Uma Despedida. Ok. Boa noite. Rapaz, essa boa noite tá cheia de gás essa quarta hoje. Já, ó, gostei da força aí. Veja só, hoje esse texto é muito interessante, porque esse texto, como é o nome, Uma Despedida, do que é que ele fala? Ele fala do contexto de uma pessoa que ela termina matando uma outra, sendo incitado pela mulher que estava lá com ele. Ao matar essa pessoa, o espírito dessa pessoa se conecta a ele e leva ele, depois de alguns meses, também a óbito. E aí ele passa a viver, durante longos anos, atormentado por aquilo. E aí, depois de um tempo, que ele então pensa, meu Deus, será que é possível alguma melhora? Aí ele consegue sair daquele ambiente. E que ambiente era esse? Ele se via numa sala, onde o sangue começava a cair no chão, tomava as paredes, tomava também as vestes dele, quase como se ele fosse sufocar. E quando aquilo ali assim estava, recomeçava de novo. Quando ele pensa em Deus, ele sai daquele ambiente. E aí ele termina indo a um lugar, uma praça, e vê uma senhora com uma criança nos braços. Ele vê, quando ela o vê, ela sai correndo e se manda. E ele vai atrás dela. E corre daqui, corre dali, ela entra num casebre, ele entra também. Quando entra, ela adentra o corpo. Na realidade, ele estava vendo, ele espírito, estava vendo o espírito dela desdobrado fora do corpo. E aí ele enxerga ali, naquela criança, aquele homem do qual ele tirou a vida, que ela era agora mãe dele. E era a mulher a quem ele amava. E aí, incitado por outros espíritos presentes no ambiente, ele começou a querer fazer o quê? Desencarnar a mãe, para que ela voltasse a ficar com ele. E aí ele tenta infligir impressões para que ela destrua a relação, que era ela e o marido, e desgosta do filho. E começa a conseguir esses impulsos. Até que aí a mulher vai a uma casa de orações e lá o grupo de oração atrai ele para conversar. E aí ele começa a entender o que é que era tudo aquilo, passa por um processo de estudo e retorna a casa. E retornando a casa, ele então agora busca vibrar pelo equilíbrio daquele lar. Por quê? Para que eles estejam em paz. E será aquela mulher que
impulsionou, pelo sentimento que ele tinha por ela, toda essa catástrofe que o receberia agora, não mais como mulher, mas como mãe. Então, para se refazer a história. Então, isso é uma despedida. Quando eu estava lendo o texto, tem algumas coisas que eu acho interessante, que não é interessante nós desmistificarmos um pouco. Mas desmistificar não é retirar a responsabilidade. Porque, por exemplo, ser médium. Ser médium, certo? Tem uma responsabilidade intrínseca em si. Estou dizendo, ser médium é aquele que vai trabalhar como médium ostensivamente. Lógico, porque ele se expõe a vários aspectos. Não é incólume. E quando a gente diz se expõe, é justamente por quê? Porque esse se expor, ele vai estar com base em um substrato. Qual é o substrato? É o substrato de que o evento mediúnico se dá a partir da ambiência do inconsciente. Então, no momento que aquela pessoa senta ali para a dita incorporação, ou comunicação psicofônica, né? Há uma conexão de um espírito que não tem corpo físico, está como perispírito, ao perispírito dele, comunicando ao corpo as suas impressões de maneira tão vivaz que ele sente como se fosse dele mesmo. Ele, para estar nessa conexão, ele precisa estar em estado alterado de consciência. O estado alterado de consciência vai do mais tênue àquele profundo, que ele aparentemente desligou, certo? E ele precisa estar em estado alterado de consciência. Se mais leve ou mais profundo, depende do contexto do médium da comunicação. Quando ele está nesse estado alterado de consciência, há uma permeabilidade entre o inconsciente e o subconsciente, podendo favorecer com que impressões do seu inconsciente aflorem ao subconsciente e dessa forma possam vir à consciência. Então, quando vem o conteúdo do espírito, também carrega consigo os conteúdos dele. Por isso, há uma contaminação em toda comunicação. O nosso amigo Chico fazia não psicofonia, mas psicografia, no que ele era mais conhecido, né? E aí havia uma contaminação, as cartas dele começavam com o texto, quando era para a mãe, né? Querida mãezinha. E o conteúdo variava a depender do espírito. Era a forma com a qual Chico se conectava com o materno. E isso não destituía o valor da mensagem que ali estava escrito, certo? Mas ao fazer a conexão com o materno, era aquilo que ele trazia. Aonde às vezes o filho, lógico, chamava a mãe de qualquer outra coisa, muito menos de querida, ou que aquilo então era dele. Mas o conteúdo estava ali presente. Quando eu estou trazendo disso, é para perceber que em tudo, certo, que está ligado com relação a essa interação com o espiritual, ele carrega conteúdos seus. Então, se carrega conteúdos seus, vamos entender então a obsessão como um processo que se estabelece, no qual há uma interpolação entre conteúdos do espírito e de mais quem? De cada um de vocês. De cada um de vocês. É impossível o espírito fazer o que quer, só com o que tem. Porque imagine, se você é, de fato, vamos imaginar Chico dando uma comunicação, dizendo palavrão. Não era da estirpe dele. Aquilo é bloqueado automaticamente. E pelo contrário, se contaminava com o que ele tinha, que não era aquele tipo de expressão. Então, se vamos entender que assim o é numa comunicação, que é o que acontece lá na mesa, lá na sala quando vocês são atendidos, com o médium e o espírito que estava com vocês e foi atraído para o tratamento, o mesmo o é com vocês. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque às vezes vamos entender que é o processo obsessivo que está nos levando a isso ou aquilo. E vamos imputar só ao outro a responsabilidade pelaquilo. Veja só, se não há em você semente, se não há em você terreno fértil,
não adianta ele semear, porque o negócio não anda. Só que quando a gente vai olhar esses elementos, dá um certo peso, porque lógico, vamos, quando eu disser nós, me veja sentado aí também, certo? Nós estarmos aqui numa reunião, preste ao tratamento espiritual, estamos, porque algo nos angustia, algo aqui está a nos tirar do nosso conforto. Porque se não tivesse, estávamos em nossa casa fazendo alguma outra coisa, ou no centro, mas em qualquer outra atividade, a não ser que aqui estivéssemos como trabalhador, mas que também não os distingue, porque aqui como trabalhador está, porque desse trabalho também necessita. Então, é fora da zona lá de conforto. Então, algo está atuando desta forma, que lhe mobiliza, ele tira desse jeito. Então, quando a gente vai olhar isso, começa a bater o seguinte: poxa, quer dizer que tem algo em mim que tem a ver com essa criatura que está aqui me azucrinando, certo? Interferindo nas minhas ideias. E para haver algo, já que ele disse que interpola eu e ele, certo? Boa coisa eu também não devo ter lá dentro de mim. E aparece então aquela ideia, que é justamente a ideia da conversão. Para eu ficar, beleza, eu agora vou ser santo. Aí, pega lá o Pentateuco Espírita, o Evangelho, qualquer outra literatura que para você seja mobilizante, no sentido do bem, e aí passa então agora a se colocar como alguém ilibado. Uma pessoa reta, certo? Que não tem erros. E aí melhora. Lógico que dá uma melhorada boa. Por quê? Porque começa a trazer uma energia diferente ali. Só que isso é igual a dieta. Normalmente, qual é o problema da dieta? É perder peso inicialmente? É conseguir manter magro. Porque o gordo é por um hábito alimentar inadequado e ter a característica, às vezes, de um padrão diferenciado de absorção calórica que faz com que ele, às vezes, até comendo menos, seja mais fofinho. Mas, ou seja, por mais fofinho que seja, sem comida não fica fofinho. Fica um esqueletinho, direitinho, igualzinho aos outros. Mas veja só. E por que não emagrece quem não quer? Vá fazer. Vá fazer. Por quê? Porque há elementos internos nossos que mobilizam essas ações e quando a gente menos percebe, ou a gente no mesmo caminho de novo. Só que agora mais gordinho ainda do que antes, porque se fez aquela dieta maluca de secar, certo? Sem comer nada. O que é que o corpo aprende? A absorver tudo que precisa do pouco que você come. Quando você volta a comer o muito que você já comia, o que é que acontece? Tem energia sobrando. E aí quem era pouquinho gordinho vai ficando mais fofinho. Até que o fofinho fica naquela posição de que ele come no pirex e continua fofinho. Então, veja só. O que é que eu estou querendo trazer com isso? É que há algo intrínseco. E que para superar não é simples. Então, suvaca o livro, começa a ter essa postura, fica um tempo. Daqui a pouco, olhe de novo entrando na mesma história. Ah não, Fernando, mas agora eu vou me tornar, certo, palestrante, coordenador de mediúnica, vou fundar um centro espírita. Só que, você lembra quando eu comecei a falar, eu disse que o que ele começou a fazer foi criar um rótulo? Criar um rótulo. E não enfrentar os seus elementos internos no sentido de transformá-los. Então o que é que ele faz? Ele faz uma conversão. É aquela história de que Deus me curou e a partir de agora eu sou outro. Se a gente voltar ao Evangelho, não é isso que Jesus fala. Jesus pega a Madalena, que foi adúltera, e não a prostituta, que o pessoal distorce essa história, né? E aí ele pega ela e diz: mulher, por que é que estão lhe julgando? E ela diz. E aí ele diz: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E pela autoridade dele todo mundo murcha, né? Por quê? Porque ele conseguia ver isso. No momento que eu estou dizendo que você tem tudo a ver com essa coisinha fofa que está do seu lado, que trouxe você aqui, era o que Jesus fazia as pessoas perceberem que aquilo tinha algo também a ver com elas. Jogar pedra no outro,
onde quando eu aponto para o outro, tem 3 dedinhos apontando para mim? Neguinho envergonhado foi saindo da praça. E aí, o que foi que ele disse para ela? Ó, mulher, você está comigo, agora está iluminada. Vá agora para os anjos do céu. Não. Mulher, vá e olhe, não peques mais. Ou seja, não é mágico. Quando ele diz a ela não peques mais, é o quê? Abre os olhos para você não cair na mesma armadilha. Então, o que é que acontece? É que, às vezes, por nós colocarmos algo como se fosse o luminoso e nos colocarmos como se fosse o que não presta, a gente se programa para se livrar do que está aí, um salto que é irreal. Aí eu era aquele que saía no final de semana com os colegas, tomava minha cervejinha, comia minha batatinha, meu filezinho, tomava minha cerveja, e agora eu começo a suvacar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro edificante, e olho para ele e digo, cambada de transviados, estão no caminho da perdição. Isso é o caminho do mundo e não o caminho de Deus. Eu chego para meus filhos, agora, e aí pronto. Agora, desde os 5 anos, tem que ler o Evangelho todo dia, tem que fazer, promessa todo dia, tem que fazer um corolário de coisas. E aí, veja só. Quando a gente começa a fazer isso, é a tal da conversão. A conversão é assim. E para a gente entender o que é conversão, vamos entender a história de uma pessoa significativa para o que nós conhecemos como cristianismo. Jesus escolheu 12 para andar com ele, não é isso? A gente vê naquela história e tudo. Se a gente olhar, eu não vou chamar assim, porque ele escolheu 12, só que os 12 eram fraquinhos. Eram fraquinhos. Aquela história de que, eu vou fazer o bem, eu vou fazer não sei o quê, e fica da boca para fora. Na hora de comprar, de segurar o negócio, fazer andar, não vai. Jesus já estava para o outro lado, né? E o negócio tinha que andar. O que foi que ele fez? Preciso de um homem determinado. Um homem que saiba o que quer. E lembre-se daquela parábola que eu falei lá atrás. Qual é a parábola? É aquela da moral estranha, né? Ou estranha moral, depende de como traduzam. Aonde Jesus não disse que veio trazer a paz. Ele disse que veio trazer a guerra, a espada. E na realidade, o que é que ele vem trazer? Jesus não vem trazer a acomodação. Então, nós estarmos aqui para sermos atendidos é tranquilamente plausível, deve ser isso mesmo, a coisa nos sufoca. E o que é não trazer a paz, mas trazer a guerra? O que é trazer a espada? É que assim, se nós aqui viemos apenas para voltarmos à nossa zona de conforto anterior, certo? Seremos auxiliados? Seremos, porque o auxílio que é direcionado não é diretamente para nós, mas aquele que receberá o auxílio fará com que a gente fique um tempo mais suave. Mas a gente volta para a mesma coisa, igual a sinonímia que eu fiz com a criatura que está tentando a dieta. Por que isso? Porque se você não muda o hábito, que aí com relação à criatura da dieta é o hábito alimentar, se você não muda o hábito, que com relação à obsessão é o hábito mental, você volta a alimentar criaturas da mesma estirpe daquela que você trouxe aqui. E pela misericórdia de Deus e pelo bom coração daqueles que os trouxeram, serão atendidos. E aí então vão entender que é preciso se despedirem de vocês. Por mais que eles tenham afinidade assim com vocês, a despedida tem que ser feita. E isso é importante porque, veja só, quando Cristo foi escolher esta pessoa, ele escolheu o quê? Um cara que perseguia os cristãos, que não eram cristãos na época, né, os seguidores de Jesus, de maneira ferrenha. Ele era obcecado com aquilo. Ele era autodeterminado para exterminar a cambada toda. Aí Jesus faz o seguinte: preciso de alguém que tenha tenacidade. Quem é que ele acha? Justamente essa criatura. Chega a criatura, aparece para ele, ele bufa, cai do cavalo, fica cego. O que é que Jesus faz? Simplesmente, meu filho, você está olhando para aqui. Já viu que o caminho não é aqui, é ali? E aí o que é que ele vai fazer?
ele vai usar toda a potencialidade que ele tem, só que agora, em vez de mirar nesse sentido, vai mirar no outro sentido. Ou seja, vai direcionar as energias que ele tem para uma outra coisa. Ou seja, Jesus diz o seguinte: Saulo, se destrua para eu construir o anjo dos céus em você. É assim que Jesus diz para ele. Paulo, tome cicuta igual a Sócrates lá no passado, e aí renasça como um novo homem. Paulo, eu preciso do homem que você é. A questão é que você está olhando para as coisas, dando a elas um sentido que não é verdadeiramente esse que enobrece a alma e satisfaz seu coração. Porque ele era tão vivaz, que ele correndo atrás daquilo, porque ele perseguia os seguidores de Jesus como se fosse a defesa do sentido da sua própria vida. E aí Jesus mostra para ele qual o sentido da vida. Que um dos sentidos da vida é justamente reconhecer no outro a outra vida, que é tão vida quanto a sua vida. E quando você reconhece no outro uma vida tão vida como a sua vida, você jamais estará só, porque para onde quer que você olhe, um irmão ali estará. Para lhe dar as mãos ou para as mãos você dá. Então, é nesse contexto que Saulo se transforma em Paulo. Mas, e o que é que isso tem a ver com o texto de despedida? É que justamente aquela pessoa que matou outra pessoa, que vivia transtornado com o evento da morte, que foi o momento que ele tirou a vida de alguém, ao qual não havia mais nenhum espírito ali, ou seja, o espírito do morto, enquanto corpo físico, não estava mais perseguindo ele, tanto que já tinha encarnado na outra criança, isso são décadas depois, né? E a mãe também. Acho que ele descreve meio século, né? 50 anos. Na realidade, o que é que ele vivia, aquele transtorno? Era a culpa dele sobre ele mesmo. Então, esse é um outro elemento. Primeiro eu disse que entre vocês e essa coisinha linda que está ao lado de vocês, existe uma similitude. E a segunda coisa é, há em você algo que é seu e que constrói o cárcere aonde você está. Esse cárcere que você está vivendo, parte dele é constituído por você. E quando eu comecei a citar a história do Saulo se transformando em Paulo, é que uma proposta, uma possibilidade de proposta para solver isso, não é querer destruir-se, mas é assumir quem é e dizer agora, como Saulo, como Jesus pediu a Saulo, ou seja, aqui vocês vêm procurando um lenitivo, terá. Agora responda para si mesmo, para quê? Para continuar apontando e dando à sua vida o mesmo sentido que você dava antes, ou para dar à sua vida um sentido que tenha a amplitude de fazer com que você se encontre com o que há de sagrado em você mesmo? Dando a você a oportunidade de desconstituir esse cárcere que você constituiu ao redor de si mesmo, para dar asas a si mesmo. Porque não é nenhum anjo transformado por nenhuma religião, nenhum espírito, porque Jesus foi o maior que nós conhecemos, que vai fazer a sua vida mudar. A sua vida começa a mudar a partir de você, como você é. Agora, é preciso que você saiba diferenciar ser de estar. Quando nós vamos falar nesse sentido, eu trago essa ideia daquela luz lá na frente, essa ideia dos olhos, com a luz aí no meio da testa, porque nós temos o hábito, certo, de adentrar ao espaço religioso, aonde, quando adentramos ao espaço religioso, parece-nos que há um elemento sagrado externo, certo? Ao qual precisamos fazer uma conexão para que então nós nos tornemos santificados. E aí, na Igreja Católica, esse elemento externo pode ser a hóstia.
Nas protestantes, daquele pedacinho do pão que o pessoal dá, o óleo ungido, e lógico, o espírito é diferente. Não, é o passe. Tem papa passe, como tem papa hóstia, como tem tudo no restante. Não estou aqui destituindo o valor de nenhuma desses contextos, porque o valor desse é o seu elemento de conexão com o sagrado através dele. Não está nele, mas está nesse movimento. Mas estou descrevendo que o que eu estou falando é quando se torna aquele vício repetitivo, porque eu acho que é aquilo. Então, é o acendedor de vela, que se não acender a vela não consegue estar bem. Não tem nada contra a vela. Acender a vela também lhe ajuda. Mas quando é só acender a vela que lhe faz bem, você está dentro de um viés. Porque, na realidade, o que vai mobilizar é o seu psiquismo, que pode ser ativado acendendo a vela. Mas se você não tiver vela, se concentre, você vai fazer a mesma conexão também. Então, esse sagrado está onde? Dentro de você. Só que às vezes você está tão machucado que não consegue enxergar. Então a gente precisa entender que a proposta de Jesus não é uma proposta para ter seguidores. Seguidor é igual a boi no pasto, que um vai na frente e os outros seguem tudo atrás. A ideia, e aí eu estou usando seguidor dentro da interpretação que eu estou dando, não para criticar como outras religiões falam de seguidores. Outros palestrantes possam falar. Então, Jesus convida para ser o quê? Parceiro. Porque chega lá na parábola do endemoniado, que vão os 12 que ele chamou primeiro, e ninguém consegue liberar o cara da presença das influências espirituais. E ele diz, ó Pai, até quando estarei com vocês? Homens de pouca fé. Essa é a colocação dele. Porque, na realidade, quando ele diz isso, até quando estarei com vocês, porque ele quer parceiros. E quem são os parceiros? Nós, às vezes, adentramos aqui como se o parceiro fosse Chico, fosse Joana, fosse Bezerra de Menezes ou qualquer outro, encarnado ou desencarnado que você dê esse lugar, sem ser capaz de entender que o parceiro está aí dentro. E aí, então, nós chegamos aqui, naquele estado, em um estado de escuridão, em busca deste Espírito maior, que vai nos cobrir de bênçãos e nos resolver o problema. Com certeza aqui no salão há vários níveis, até, de trabalhadores espirituais. Por quê? Porque é uma diversidade muito grande, e isso aqui é voltado para o atendimento de encarnados e desencarnados. Contudo, se Jesus não disse para Madalena, você agora é iluminada, minha filha, pode ir que você resiste a qualquer coisa. Também, ele não fez isso. Quem dos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, vai ser capaz de suscitar o mesmo em você? Não vai. Não vai. Então, vai trabalhar? Vai, sim. Porque aquela coisa fofinha que está aí do seu lado, ela vai ser atendida. Como? O que foi que aconteceu com o homem que matou o outro no texto da despedida, quando ele chega na casa de oração? Os irmãos chamam ele e dizem, velho, vem cá. Certo? Você desencarnou. Ele tinha consciência disso. E ele queria desencarnar a mulher para agora tê-la com ele. Porque ele amava ela. Mas vem cá. O que é o oposto do ódio? E a gente às vezes vai dizer que é o amor, que é o oposto do amor, a gente vai dizer que é o ódio, não é isso? Não é não. Porque o oposto do ódio é a possessão, o poder. Porque o amor, quem ama, liberta. E para não libertar é quem aprisiona. Quem aprisiona é quem quer o poder sobre o outro. E esse poder sobre o outro não deixa o outro ser quem ele é, mas transforma o outro na fantasia que você quer. E se assim ele o faz, você não está com ninguém, a não ser com a sua própria fantasia. Ou seja, viver no inferno da sua solidão. Mas esse movimento começa a fazer com que a criatura vá despertando. E ele agora começa a olhar de uma outra forma.
aquilo que acontece no núcleo de oração, que quem faz esse atendimento são os espíritos, né? Os trabalhadores espirituais, ele está desencarnado. Mas quando eu disse que há esta sombra, eu acho que há um espírito fantástico, de um grau evolutivo inquestionável, certo? Que vocês deveriam se conectar sempre para poder conseguir sair dessa zona de trevas e escuridão. Esse espírito é você. No momento que você o reconhece, você integra e incorpora ele, você consegue fazer com que sua oração faça a diferença. Mas quando eu digo sua oração, é sua oração. Porque a sua oração não é nenhum repetir de palavras. A sua oração é o seu dia a dia. Porque aquilo que aqueles espíritos conseguiram com aquele espírito assassino, que queria ainda desencarnado, queria levar a outra ao desencarne, todos nós podemos conseguir. Porque isso não é faculdade de nenhum espírito superior. Isso é faculdade de qualquer um de nós. Quando nós nos colocamos, então, a buscar na nossa vida, utilizar a energia que nós temos para fazer o quê? Assumir posturas edificantes, construtivas. Aonde? Eu vou ser presidente do centro. Não, baixa a bola. No seu trabalho, nas pessoas que você atende, atenda com respeito ao outro. Atenda se imaginando no lugar do outro. Atenda aquela pessoa como se fosse aquilo, a forma como você estava querendo ser atendido nas suas necessidades. É assim que a gente ensina. É assim que a gente ajuda esse espírito a despertar e tomar um rumo diferente na vida dele. E quem pode fazer é você, com aquilo que você tem. Não é algo que você vai vir para você integrar aqui. Porque a energia de vida é sua. O que você vai arrumar aqui é qual o sentido que você quer dar à sua vida. Qual é o sentido da vida? Acumular bens? Acumular glória de ser um excelente palestrante? Para quê? Desencarno, acabou. Acordo com quem do lado de lá? Então, cultivar o quê? A paz no seu coração. É simples. Mas, Fernando, eu não sei o que fazer. Sabe sim. Como cultivar a paz no seu coração. Uma paz que não dependa da atitude de ninguém, a não ser da sua. Mas, Fernando, eu estou num incêndio. Faça igual aquela lenda do beija-flor, que pegava um didalzinho de água e jogava. E o outro disse: o que é que você está fazendo? Aí ele disse: estou fazendo a minha parte. Então, é que em vez de cobrar do outro, você passe a alicerçar você mesmo. E por que eu coloquei essa criação da pessoa que estava envolvida na escuridão, que desperta, que há nela a imagem simílime daquele espiritual que ela achava grandioso, e ela ganha essa dimensão e se materializa numa ação que é a oração? É porque é assim. A gente não se transforma da noite para o dia. Vocês vão sair dali a mesma pessoa que vocês são. Agora, a partir do que você é, o que você pode fazer? Porque, na realidade, esses elementos, quando a gente faz essa busca, uma delas, às vezes, é nos colocar como alguém pequenininho. Não, nenhum de nós somos pequenininhos. Nos colocamos como tal, pequenininhos no sentido de ser capaz de enxergar no outro e de assumir uma postura de vida que não leve em conta só o seu umbigo. E quando estamos fazendo isso, o que é que a gente está demonstrando? Aquele que está ao seu lado, que a energia que lhe envolve agora mudou de sentido. E da mesma maneira que a sua mudou de sentido, a dele também pode mudar.
Ou seja, se despeça do sentido distorcido que você estava dando ao seu viver. Mas aí tem uma coisa interessante, que alguns vão querer fazer o seguinte: apagar. Influências espirituais. A obsessão como processo negativo possui estruturação bem definida, obedecendo intermináveis gradações com específica localização nas raízes do psiquismo. O que é isso? Que a obsessão pode ser daquela coisa mais simples. Você passou ali, o outro lhe viu, digo, opa, é um irmãozinho meu, e colou atrás de você. E pode ser o contrário, alguém que você fez uma maldade ferrenha em encarnações passadas e vem tão grudado com você, certo? Que você e ele se misturam e você vive um distúrbio psíquico, psicótico, intenso, lhe tirando toda a hora da realidade. E que às vezes não dá nem para desconectar o outro, porque o nível de conexão é tão profundo que se desconecta, vai os dois ao mesmo tempo. Isso são exceções. Mas as gradações vão a tudo que é desse sentido. Está o encarnado de um lado e o desencarnado do outro. E lógico, o que é que mantém junto? Tem uma simbiose, que mantém vocês dois coladinhos, um com o outro. E ela está ligado para que se desenvolva a obsessão ao quê? Núcleos emotivos. Egoísmo, ódio, raiva, vingança, paixão. Esses são os núcleos aos que elas estão conectados. Então, quando a gente descreve aquela possibilidade de você crescendo e ampliando e se assumindo, é que primeiro você começa a se colocar como responsável pelaquilo que você faz. Quem é responsável pelaquilo que faz, se errou, vai lá e faz o quê? Faz o que é necessário. Pede desculpa, conserta, arruma, certo? Não vai se colocar o que é submisso ao outro, porque isso não é responsabilidade, mas culpa. Então, quando vamos adentrar e pedir forças para nos assumirmos, pedir forças para que quem está ao seu lado, que ainda por ignorância, em vez de tocar a própria vida, está aí lhe molestando. Para quê? Para que você fique livre da moléstia? Não, meu irmão, porque olha só, eu quero é que você se desperte para você tocar a sua vida. E a minha moléstia eu já sei que eu vou ter que trabalhar degrau por degrau, porque não é mágico. Mas eu começo a entender que dar um sentido à minha vida é traçar para mim uma proposta de vida que me leve a me despedir desses hábitos que não são salutares para o meu viver. Então, quando vamos fazendo isso, começamos a dissolver esses núcleos afetivos. Porque nesse momento, eu dissolvo o egoísmo. Eu dissolvo o ódio, porque não é o outro que está determinando. Eu dissolvo a raiva, eu dissolvo a vingança e eu me desvinculo da paixão. Mas aí, quando a gente vai olhar esse contexto, às vezes uma daquelas perguntas é: e por que comigo? Podia ser com todo mundo, porque a gente é muito bondoso, né? Então, por que comigo? Podia ser com fulano, com Bertano, com Cicano, e eu estaria livre. Mas a questão é que nós ficamos ainda na ideia de que nós valemos pelaquilo que nos é colocado nas nossas mãos. Isso é um equívoco. Você não vale pelo que é colocado na sua mão. Você vale pelo que você é capaz de fazer com o que você tem nas suas mãos. Tem uma criatura que era chamada de Super-Homem, o personagem, né? E a pessoa era Christopher Lee, ficou tetraplégico. Queria a eutanásia, não fizeram. E depois ele começa a se desdobrar para conseguir recursos para as pesquisas de célula-tronco. Então, um homem tetraplégico, sem mexer-se daqui para baixo, conseguiu tanta coisa que estimulou e alavancou avanços nesse sentido, que muitos que imobilizavam os 4 membros não chegaram nem perto. Então, a ideia é sair desse pensamento de se achar pequeno. Esteja sobre você o que tiver. Enxergue em você aquele espírito que saiu da penumbra, se levantou e se assumiu. Sou eu. E aí diga, eu sou. E esse eu sou vai fazer disso o melhor que eu puder. E se esforce por isso. Porque aí então, tudo isso se dissolve e vamos entender que a vida além da vida
ela vai dar um significado diferente. Porque se você aqui, nesta vida, assim começa a se colocar, quando você desencarnar, vai para onde? Ficar feito um atormentado culpando o outro? Não. Vocês não estarão aqui na próxima encarnação sendo atendidos numa sessão de desobsessão. Vocês já aprenderam que não devem denotar o outro aquilo que é seu. Não adianta passar 30 anos falando mal do chefe da empresa que você trabalha há 30 anos. O incompetente é você, que não buscou se capacitar para estar em outro lugar. Então, não adianta ficar a se queixar dos espíritos. Adentre, se fortaleça e busque para a sua vida um outro sentido. Mas, Fernando, cada vez que eu procuro fazer, que é mais porrada eu tomo ainda. Então, é mais porrada ainda que você toma? É porque isso lhe vem para que você aprenda a se superar. Para que você consiga ir além de tudo aquilo. Ah, mas isso pode tirar a minha vida. Se tirar a sua vida, é porque era o curso. Mas a vida que vai tirar é do seu corpo, porque você é espírito. E a vida continua além da vida. Então, se você tomou mais 1000 cacetadas e morreu da 1001, você desperta do outro lado quem tem, sendo esse espírito, que tem o potencial de tomar uma cacetada, mas não arriar, levantar e ir em frente. A única coisa que você vai descobrir é que o corpo ficou, mas você, espírito portador dessa tenacidade, vai aonde? Em frente. Então, lhe abateram? Não. Apenas terminou o seu ciclo de aprendizado aqui nessa jornada. É a despedida que a gente faz. Porque a gente se despede de uma experiência, certo? Porque os valores vão conosco na caminhada que a gente faz adiante. E aí a gente deixa de ser aquele objeto do temor e a gente começa a entender que, na realidade, o nosso olhar é que constrói. A maioria das vezes, esse campo que nos enclausura. Nosso olhar é que constrói. Para a gente entender isso, lembre-se de alguma coisa do seu passado, particularmente da adolescência, onde você achava aquela coisa do outro mundo, e que depois que você passa, você olha para trás e diz, nem tanto. E aí então somos nós que damos profundidades a determinadas coisas que aconteceram conosco, colocando elas como cicatrizes indeléveis. E na realidade nada é indelével, porque tudo passa. Somos nós que temos o hábito de, por vezes, nos colocar como se estivéssemos sem juízo, sem eixo. Você vai continuar sem juízo, sem eixo, enquanto você não quiser achar o eixo. Era a mesma história da criatura que tinha matado o outro e toda vez se via naquele mesmo ciclo, até que ele pergunta, será que existe Deus que possa me liberar de tudo isso? E é um raio de luz para que ele consiga, então, ver uma possibilidade. É a mesma coisa. No momento que você veio aqui, essa já é a sua possibilidade. Agora, dê sentido a ela. Não use ela apenas como um lenitivo, que vai melhorar, vai sair, voltar para a mesma área de conforto e não fazer mais nada. Por quê? Porque amanhã você estará assim de novo. E esse movimento que eu fiz aqui até agora é para que, se você consegue então agora se ver dentro desse contexto de alguém com as suas fragilidades, que a partir delas é influenciado também por outros, e a partir daí tem as suas dificuldades de superar, mas que você pode encontrar em você a força para fazer tudo aquilo, você imagine que essa coisa fofa que está aí ao seu lado também é gente, como você é gente. E se você agora começa a olhar ela com esse mesmo carinho, com esse mesmo olhar de entender que não é simples e nem é fácil, mas é possível, então você faz com que haja um espelhamento. Então o outro começa a ver que você mudou porque você está tendo uma tamanha empatia que você não é mais aquele que o subjugou no passado em algum momento. Mas na realidade você é alguém que também entende que ele tem as suas dificuldades e que vai adentrar naquela sala pedindo que os espíritos o ajudem a despertar e sair dessa dificuldade para seguir em frente e tomar o seu caminho. E aí então, esse labirinto de angústia termina se dissolvendo, porque você entende que você é esse espírito imortal
e que você é o gestor da sua própria vida, que às vezes as coisas pesam e aí você precisa adentrar a algum lugar para pedir um lenitivo e uma ajuda, mas esse lenitivo e essa ajuda, ele vem para que você, a partir dele, se levante e diga qual o sentido que você quer dar à sua vida. Não para virar um iluminado, mas para entender que há em você aspectos negativos e positivos. E aí você possa entender que quando eu falei da conversão de Saulo em Paulo, ele mesmo dizia, por muitas vezes, faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. O que é que ele estava dizendo? Que ele só fazia maldades? Não. É que algumas coisas já são tão automáticas que você tem que estar ligado, atento, para não estar repetindo. Aí você tem que estar ali, atento. Para quê? Para não reincidir no mesmo erro. E entender que quando esse erro acontece, faz parte. Não se deixa bater, se levante de novo. Porque não existe a hipótese de algo que seja só luz. E aí então vamos entender que esse espírito imortal, em verdade, é o que nós ganhamos quando fomos expulsos do Éden da ingenuidade. Aquela história de cair lá do paraíso era quando éramos ignorantes, completamente ignorantes, que na realidade nós éramos inconscientes, como os animais. Não tem consciência da própria vida no senso de capacidade de julgo. E aí então, passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, submetendo-nos a partir de então à lei da causalidade. Eu tenho uma cachorrinha fofura, ela chega lá para comer e não acha nada, o que é que ela faz? Arranha a porta, vai para lá, vai para cá, e se ninguém botar, ela vai morrer de fome. Mas se um de nós chegar na mesa e não tiver o que comer, a gente não se vira? Isso é comer do próprio suor. Mas, Fernando, eu estou aqui, não é comida, eu tenho comida em casa. A minha fome aqui é espiritual. Sim, essa fome espiritual, você não depende de nenhum espírito, depende de você. Você pode gerar isso. Então, quando vamos entender que esse envelhecer que aí está é um convite para que a gente deixe de se colocar como se fôssemos esse corpo passageiro que está vislumbrando uma possibilidade de vida espiritual e nos entendermos como esse espírito que está passando por uma experiência no corpo físico. E que esse espírito não é a pessoa que você conhece, é mais do que isso, porque é o espírito imortal, que já foi Maria, João, Joaquim, José, Manuel. E aí então, a partir daí, a gente começa a perceber que o que estamos aqui a buscar é nos entender dessa forma, como espírito imortal, e nos despedirmos da ingenuidade, de vivermos ainda atrelados ao ódio, à vingança, às paixões, como se isso fosse a vida. Isso faz parte da vida, mas não é a vida. E todos nós podemos ir muito mais além. Basta que, em vez de nos sentirmos incapazes, possamos nos assumir no que temos e no que somos e direcionar, então, como Saulo fez, as nossas energias para um outro rumo. Então, que todos nós possamos despertar e nos despedir desse estágio contínuo de ingenuidade, que fica à espera de aparecer algo caridoso que venha nos dar alguma coisa. Vai nos dar? Vai. Vai. Por que vai nos dar? Porque quando alguém vem lhe pedir uma ajuda, um pão, uma coisa, você tendo, você também não dá? Aqui tem outros espíritos que também doam. Só que isso não vai lhe manter a vida inteira. Isso é um auxílio para que você se revitalize e faça o quê? Vá adiante. Ah, mas revitalizar é curar? Às vezes não. Você vai continuar tão doente quanto. Agora, doente aonde? Eu, no Santa Isabel, quando era interno, há 20 e poucos anos atrás, tinha um paciente que era morador da enfermaria, ele era tetraplégico. E alguns, quando olhavam ele tetraplégico, diziam, se eu ficasse igual a esse, eu queria me matar. Na cama, não dava para fazer nada, a não ser mexer um pouquinho as mãos, e ele ficava ouvindo música. Mas tinha uma coisa interessante, outros pacientes internavam na enfermaria. Quando alguém passava mal, quem é que chamava? Ele. Ele era aquele que estava ali, na sua restrição, a zelar pelos que, não podendo gritar e chamar, ele se colocava como instrumento para fazê-lo. Ou seja, em vez de reclamar,
pelo que não tinha, fazia uso do que tinha para que o que tinha se constituísse na diferença que ele precisava fazer. Então, não se minorize, não se ache menor, jamais. Jamais. Sempre é possível algo a partir de você. E não queira se imaginar como alguém grandioso, que vai dar saltos glamurosos. Não. Pequenos passos. Em pequenos passos, você vai trilhando um caminho que lhe tira da ingenuidade que está para a consciência da grandiosidade do Espírito que é você. Porque Jesus, esse Espírito que nós admiramos, não chegou aonde ele está por um estalar de dedos. Jesus não é Deus. Jesus é um homem como todos nós e que passou pelas suas etapas evolutivas como nós estamos passando. E ele vem e reencarna em corpo através de um homem e de uma mulher para mostrar que a jornada a essa iluminação nos é possível. A todos nós. Vindo da mesma origem, da mesma forma, alcançando então o mesmo foco e o mesmo lugar. E aí então entendermos que esse é o pedido do olhar de Jesus. Levantem-se e caminhem comigo e não atrás de mim. Porque essa força, esse poder também é seu, como é meu. E se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, mova-se, e ele se moverá. Porque esse é o convite que Deus nos traz para nos despedirmos da ignorância e da ingenuidade.